Existe uma diferença entre se sentir ignorada e se sentir completamente apagada da própria vida. Eu sei porque vivi as duas coisas. E posso dizer que a segunda dói de um jeito que a gente nem imagina que é possível doer. Meu nome é Sônia Aparecida Silva, tenho 70 anos, e essa história começa aos 68, no pior dia da minha vida. Um dia que parecia comum quando acordei, mas que me fez entender que às vezes a vida guarda suas maiores lições nos momentos mais devastadores. Era uma terça-feira fria de julho, quando fui ao cartório do Dr. Henrique para a leitura do testamento do meu marido Roberto. 6 meses haviam se passado desde que ele partiu de forma tão repentina, vítima de um infarte fulminante aos 71 anos. 6 meses vivendo numa névoa de luto e incerteza, dependendo das migalhas de informação que meu filho Gustavo me passava sobre nossa situação financeira. 45 anos de casamento. 45 anos dedicados àquele homem e àquela família, acreditando que éramos parceiros em tudo. Mas naquele dia no cartório, descobri que nossa parceria existia apenas na minha cabeça. Acordei naquela manhã com um frio no estômago que não tinha nada a ver com o inverno paulistano. Era o frio do pressentimento, daqueles que a gente sente, mas tenta ignorar. Tomei meu café da manhã sozinha na cozinha do apartamento onde Roberto e eu vivemos por tantos anos, olhando pela janela os prédios cinzentos da Vila Madalena se desenhando contra o céu nublado. Gustavo havia marcado o horário para as 2 da tarde. Disse que era melhor eu não me preocupar com detalhes legais, que ele cuidaria de tudo. Durante todos esses meses, ele havia assumido o controle total dos documentos, das contas, das decisões. Eu, como sempre, deixei que ele tomasse a frente. Afinal, Roberto sempre dizia que mulher não precisava se preocupar com essas coisas de dinheiro e papelada. Escolhi minha roupa com cuidado especial naquela manhã. O vestido azul marinho, que Roberto sempre dizia que ficava bonito em mim, o casaco de lã que ele havia me dado no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Era como se eu quisesse honrar a memória dele, me apresentar diante do Dr. Henrique como a viúva digna que sempre tentei ser. O trajeto até o cartório na Vila Olímpia foi tenso. Gustavo dirigia mexendo constantemente no celular nos semáforos, respondendo às minhas tentativas de conversa com monossílabos. Quando tentei perguntar se ele tinha alguma ideia do que estava no testamento, ele apenas disse que o pai havia sido sempre muito reservado sobre essas questões. Mas havia algo no comportamento dele, uma ansiedade mal disfarçada misturada com expectativa, que deveria ter me alertado. O escritório do Dr. Henrique ficava no 12º andar de um edifício comercial imponente. Conhecia aquele homem há mais de 20 anos. Ele havia cuidado da compra da nossa casa, de alguns contratos da oficina de Roberto, sempre foi uma pessoa correta e respeitosa. Quando entramos na sala dele, com aqueles móveis de madeira escura e estantes repletas de livros jurídicos, senti um aperto no peito. Doutor, Henrique nos cumprimentou com a solenidade que a ocasião exigia. Era um homem alto, de cabelos brancos, sempre impecavelmente vestido. Me ofereceu suas condolências mais uma vez. Perguntou como eu estava passando por esse período difícil. Respondei que estava lidando dia após dia, que a saudade de Roberto era uma companhia constante, mas que eu estava tentando me reorganizar. Gustavo se acomodou na cadeira ao meu lado com uma postura que me chamou a atenção. Não parecia nervoso como eu. Estava mais como alguém que estava esperando confirmação de algo que já sabia. Cruzou as pernas, ajeitou o nó da gravata, olhou para o relógio caro no pulso. Meu filho sempre foi assim, impaciente com formalidades, sempre querendo ir direto ao que lhe interessava. Doutor. Henrique abriu uma pasta marrom sobre a mesa e retirou alguns documentos. Explicou que Roberto havia atualizado seu testamento 2 anos antes de sua partida e que tudo estava devidamente registrado e legalizado. Disse que os documentos eram claros e que não haveria complicações na partilha dos bens. Mencionou também que a oficina mecânica havia sido vendida 1 ano antes da partida de Roberto e o valor já estava incorporado aos investimentos. Quando ele começou a ler, meu coração disparou. A voz formal do advogado ecoava na sala enquanto eu tentava processar cada palavra. Roberto havia deixado disposições muito específicas sobre como queria que seu patrimônio fosse dividido. Para Gustavo, ficava o apartamento de cobertura em Balneário Camboriú.
Eu nem sabia que Roberto possuía um imóvel lá. Dr. Henrique explicou que era uma propriedade luxuosa, com vista para o mar, avaliada em mais de 2 milhões de reais. Além disso, todos os investimentos em fundos e aplicações bancárias também ficavam para meu filho, uma quantia que, segundo o advogado, garantiria uma vida muito confortável. Meu peito foi se apertando conforme ia percebendo o que estava acontecendo. Roberto havia deixado para Gustavo praticamente tudo o que tínhamos construído juntos. O advogado continuou lendo com aquela voz neutra, profissional, sem perceber que cada palavra era uma punhalada no meu coração. E então chegou a minha parte. Doutor. Henrique ajustou os óculos, olhou diretamente para mim e disse: para a senhora Sônia Aparecida Silva, fica destinada a propriedade localizada na Rua dos Trilhos, número 847, no bairro da Muca, descrita nos documentos como galpão para fins comerciais, com todos os bens móveis que nela se encontram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Dr. Henrique tentando entender se havia escutado direito. Um galpão? 45 anos de casamento, uma vida inteira dedicada àquele homem e àquela família, e minha herança era um galpão velho que eu nem sabia que existia? Gustavo não conseguiu disfarçar a satisfação. Uma expressão de alívio passou pelo rosto dele, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Ele até tentou parecer surpreso, mas eu vi aquele brilho nos olhos, a forma como relaxou na cadeira. Dr. Henrique perguntou se tínhamos alguma dúvida sobre as disposições testamentárias, se precisávamos de esclarecimentos. Foi então que Gustavo mostrou sua verdadeira face. Com aquele tom condescendente que eu deveria ter reconhecido há muito tempo, ele disse que o pai havia sido muito estratégico e realista. Que eu realmente não entenderia de administrar um patrimônio complexo, que seria uma dor de cabeça desnecessária para uma pessoa da minha idade. E então veio a frase que até hoje ecoa na minha cabeça como uma bofetada. Pelo menos agora a mãe tem onde guardar as quinquilharias de velha. Ele riu. Meu próprio filho riu da minha cara, na frente do Dr. Henrique, como se eu fosse uma piada de mau gosto. O advogado ficou visivelmente constrangido com o comentário. Tentou mudar de assunto, explicando os procedimentos burocráticos para a transferência dos bens. Mas eu mal estava ouvindo. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a bolsa no colo. Estava processando a dimensão daquela humilhação. Roberto, o homem que havia prometido cuidar de mim para sempre, havia me deixado um galpão. E meu filho estava comemorando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dr. Henrique me entregou um envelope lacrado. Disse que Roberto havia deixado instruções para que me fosse entregue junto com as chaves da propriedade. Dentro do envelope, havia 2 chaves antigas e pesadas, presas por uma argola de metal. Nenhuma explicação, nenhuma carta. Apenas 2 chaves frias na palma da minha mão. Assinei os papéis que Dr. Henrique colocou na minha frente, sem ler direito. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas que eu me esforçava para não derramar. Não ia dar a Gustavo a satisfação de me ver chorar. Não naquele momento, não na frente do advogado. Quando saímos do cartório, a tarde estava cinzenta e fria. Gustavo estava visivelmente animado, mexendo no celular, mandando mensagens. Disse que já tinha planos para uma cobertura em Camboriú, que talvez reformasse, que talvez alugasse durante o verão para ter uma renda extra. Falava como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse irrelevante. No carro, ele fez questão de ser gentil. Disse que eu não deveria me preocupar, que ele cuidaria de mim dali para frente. Que o galpão provavelmente tinha algum valor, que poderíamos vendê-lo e o dinheiro me ajudaria com as despesas. Cada palavra saía da boca dele carregada de uma piedade falsa que me enojava. Então, ele disse algo que me gelou o sangue. Mãe, você precisa entender sua realidade. O papai sabia que você não tem mais cabeça para lidar com investimentos e propriedades. Ele te protegeu de uma responsabilidade que seria pesada demais para você nessa idade. Protegeu. Ele disse que Roberto me protegeu, como se me dar um galpão velho enquanto deixava milhões para o filho fosse um ato de proteção. Como se 45 anos de casamento valessem menos que um terreno abandonado na Muca. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Gustavo continuou falando sobre seus planos, sobre como eu deveria simplificar minha vida.
Disse que o apartamento onde Roberto e eu vivemos era grande demais, caro demais para manter sozinha, que ele me ajudaria a encontrar algo mais adequado para uma senhora da minha idade. Quando chegamos em casa, Gustavo entrou comigo e fez questão de organizar minha nova realidade. Sentou na poltrona que era de Roberto e começou a listar tudo que eu precisaria providenciar. Mudança para um lugar menor, venda de móveis desnecessários, cancelamento de alguns serviços. Falava como se estivesse organizando a vida de uma pessoa incapaz. Naquela noite, sozinha no apartamento que logo teria que deixar, sentei na cozinha onde Roberto e eu tomávamos café juntos todas as manhãs por 45 anos. Fiquei olhando para aquelas duas chaves pesadas que Dr. Henrique havia me entregado, tentando entender o que havia acontecido comigo. Como uma mulher que havia dedicado a vida inteira à família podia ser tratada como um estorvo, como uma obrigação inconveniente? Olhei ao redor da cozinha, para as panelas que usei para cozinhar milhares de refeições, para a mesa onde ajudei Gustavo com as lições de casa, para a cadeira onde Roberto lia jornal todos os dias. Cada objeto contava uma história de uma vida que eu pensava ter construído ao lado dele. Mas naquela noite, tudo me parecia uma farsa. Roberto havia morrido me deixando migalhas, e meu filho estava satisfeito com isso. Mais que satisfeito, estava aliviado, como se finalmente tivesse se livrado de um peso que carregava há muito tempo. Peguei as chaves do galpão e fiquei olhando para aqueles pedaços de metal frio na palma da minha mão. Uma raiva surda começou a crescer dentro de mim. Não era apenas tristeza ou decepção, era uma revolta que eu não sabia que existia. No dia seguinte, eu iria conhecer minha herança. Se Roberto achou que um galpão velho na Muca era tudo o que eu merecia após 45 anos ao lado dele, pelo menos eu queria ver o tamanho da humilhação com meus próprios olhos. Não fazia ideia de que aquelas chaves na minha mão não abririam apenas um galpão. Abririam uma porta para uma vida que eu nem imaginava que poderia ter. Mas naquela noite, tudo o que eu sentia era a dor profunda de uma mulher que havia descoberto que não valia nada para as duas pessoas que mais amava no mundo. O silêncio daquela noite foi diferente de todos os outros silêncios que eu havia vivido. Não era o silêncio da solidão ou do luto. Era o silêncio de uma mulher que estava prestes a descobrir que ainda tinha força para lutar quando todos pensavam que ela já havia desistido. Para entender por que aquele testamento me atingiu como um soco no estômago, preciso voltar no tempo e contar como foi minha vida ao lado de Roberto. Porque não foi de uma hora para outra que me tornei invisível na minha própria família. Foi um processo lento, sutil, que aconteceu ao longo de décadas sem que eu percebesse. Conheci Roberto quando eu tinha 22 anos. Era 1979. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica médica no centro de São Paulo. E ele apareceu para uma consulta dirigindo um Maverick azul que fazia um barulho que eu nunca tinha ouvido. Quando ele estacionou na frente da clínica, todos na rua pararam para olhar. Roberto tinha 26 anos. Era alto, moreno, com aquele jeito confiante de homem que sabia o que queria da vida. Conversamos durante os 20 minutos que ele esperou pela consulta. Ele me contou que tinha uma oficina mecânica na Muca, que estava começando a se especializar em carros importados e que sonhava em ter a melhor oficina da Zona Leste. Falava com os olhos brilhando, gesticulando bastante, e eu me apaixonei não só por ele, mas pela forma como ele falava dos seus sonhos. Namoramos 1 ano antes de nos casarmos. Foi o ano mais intenso da minha vida até então. Roberto me levava para passear de carro aos domingos. Íamos até cidades do interior, parávamos em restaurantes na estrada. Ele me apresentou um mundo que eu não conhecia. Música, lugares, experiências. Me sentia especial sendo a namorada daquele homem que todos admiravam. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro onde meus pais moravam em dezembro de 1979. Roberto estava lindo de terno escuro. Eu de vestido branco que minha mãe havia bordado com tanto carinho. Na festa, ele fez um discurso que me emocionou até as lágrimas. Disse que eu seria a rainha da casa que construiríamos juntos, que ele trabalharia duro para me dar tudo o que eu merecesse. Os primeiros anos de casamento foram realmente especiais. Roberto trabalhava muito na oficina, mas sempre chegava em casa com histórias para contar.
Falava dos carros que consertava, dos clientes famosos que apareciam, dos projetos que tinha para expandir o negócio. Eu escutava tudo com atenção, fazia perguntas, me interessava genuinamente pelo trabalho dele. Naquela época, eu ainda tinha opinião sobre tudo. Quando Roberto pensava em comprar um equipamento novo para a oficina, ele me consultava. Quando aparecia uma oportunidade de negócio, conversávamos sobre os prós e contras. Eu me sentia parte das decisões, parte dos sonhos dele. Achava que éramos uma equipe. Gustavo nasceu 3 anos depois do nosso casamento, em 1982. Foi uma gravidez tranquila e Roberto ficou radiante quando soube que seria menino. Dizia que teria alguém para continuar o negócio da família que ensinaria o filho a entender de motor desde pequeno. Durante a gravidez, ele se tornou ainda mais carinhoso comigo, sempre preocupado se eu estava comendo direito, se estava descansando. Mas foi depois do nascimento de Gustavo que as coisas começaram a mudar sutilmente. Roberto assumiu completamente o controle das finanças da casa. Disse que eu já tinha trabalho suficiente cuidando do bebê, que não precisava me preocupar com contas e papelada. Na época, achei que era gentileza, que era amor, que ele estava me protegendo de responsabilidades desnecessárias. Parei de trabalhar na clínica para me dedicar integralmente ao Gustavo. Roberto disse que não precisava do meu salário, que a oficina estava indo muito bem, que era melhor eu ficar em casa cuidando do nosso filho. Concordei sem questionar. Afinal, era o que todas as mulheres da minha geração faziam. Era o que minha mãe havia feito, o que as vizinhas faziam. Aos poucos, fui perdendo contato com o mundo fora de casa. Minha rotina se resumia a cuidar do Gustavo, fazer compras, preparar as refeições, manter a casa organizada. Roberto chegava do trabalho cansado, jantava assistindo televisão e nossas conversas foram ficando cada vez mais superficiais. Ele falava menos sobre a oficina, sobre os projetos, sobre os sonhos. Quando tentava perguntar sobre nossa situação financeira, sobre os planos para o futuro, Roberto sempre dizia a mesma coisa: que eu não precisava me preocupar com isso, que essas eram responsabilidades dele, que eu já fazia minha parte cuidando da casa e do filho. Gradualmente, fui aceitando que minha opinião não era necessária nessas questões. Gustavo cresceu sendo o centro das atenções do pai. Roberto o levava para a oficina nos fins de semana, ensinava sobre carros, contava histórias dos clientes. Meu filho se apaixonou pelos automóveis desde pequeno. Sabia identificar modelos, marcas, anos de fabricação. Eles tinham uma linguagem própria, uma cumplicidade que me excluía completamente. Eu me tornei a pessoa que preparava a comida, lavava a roupa, organizava a casa. Era respeitada, mas não consultada. Era cuidada, mas não ouvida. Roberto tomava todas as decisões importantes sozinho e depois me comunicava o que havia decidido. E eu, que havia me acostumado com essa dinâmica, aceitava tudo como natural. Durante a adolescência de Gustavo, percebi que ele havia herdado do pai uma certa condescendência em relação a mim. Quando eu dava alguma opinião sobre seus estudos, sobre suas amizades, ele revirava os olhos e dizia que mãe não entendia dessas coisas. Roberto não apenas permitia essa atitude, como parecia concordar com ela. Foi nessa época que comecei a perceber uma mudança no comportamento de Roberto. Ele passou a sair com mais frequência nos fins de semana, sempre sozinho. Dizia que ia ver carros, que encontrava com outros mecânicos, que estava pesquisando o mercado. Voltava animado, falando de modelos raros que havia visto, de oportunidades interessantes. Aos fins de semana, Roberto desaparecia por horas inteiras. Quando perguntava onde ele ia, as respostas eram sempre vagas. Resolver umas coisas, ver uns carros, encontrar uns colegas. Gustavo às vezes o acompanhava nessas saídas misteriosas e os dois voltavam conversando em códigos sobre projetos especiais e investimentos estratégicos. Quando Gustavo saiu de casa para morar sozinho aos 24 anos, nossa rotina mudou drasticamente. Roberto começou a trabalhar ainda mais, chegava tarde, saía cedo. Nossas conversas se limitavam a assuntos práticos. O que tinha para jantar, que conta havia chegado, que vizinho havia reclamado de alguma coisa. Passamos a ser 2 estranhos, dividindo o mesmo espaço. Foi também nessa época que Roberto começou a fazer investimentos sérios.
Falava vagamente sobre aplicações, fundos, oportunidades no mercado. Quando eu perguntava detalhes, ele dizia que eram coisas complicadas, que eu não precisava me preocupar, que ele estava cuidando do nosso futuro. Aceitei essa explicação como havia aceitado todas as outras. Roberto comprou a cobertura em Balneário Camboriú sem nem me consultar. Simplesmente chegou em casa um dia e anunciou que havia adquirido um imóvel na praia, que seria um bom investimento para nossa aposentadoria. Disse que havia conseguido um preço excelente através de contatos especiais, que era uma oportunidade única. Nem me perguntou se eu queria conhecer o lugar antes da compra. Durante os últimos 10 anos da vida de Roberto, ele se tornou ainda mais reservado. Passava horas no escritório que havia montado no quarto de hóspedes, mexendo em papéis, fazendo ligações, organizando documentos. Quando eu perguntava o que ele estava fazendo, dizia apenas que estava organizando as coisas, planejando o futuro, cuidando dos investimentos. Nesse período, percebi que ele começou a sair com frequência ainda maior. Às vezes, sumia o dia inteiro, voltava tarde da noite com o carro sujo de terra, como se tivesse viajado para lugares distantes. Quando perguntava onde havia estado, as respostas eram sempre evasivas, resolvendo umas pendências, vendo umas oportunidades, cuidando de uns negócios. Foi durante esse tempo que Roberto decidiu vender a oficina. Chegou em casa um dia de 2023 e anunciou que havia recebido uma proposta irrecusável de uma rede de oficinas. Disse que era hora de se aposentar, de aproveitar os frutos do trabalho. Vendeu tudo, equipamentos, clientela, ponto comercial, sem me consultar sobre nada. Com o dinheiro da venda da oficina, Roberto intensificou seus investimentos. Falava de fundos internacionais, aplicações de risco, carteiras diversificadas. Eu não entendia nada daquilo, e ele fazia questão de manter tudo muito técnico, muito complicado para minha cabeça simples, como ele dizia. Os últimos 2 anos de vida de Roberto foram os mais estranhos. Ele parecia mais distante, mais pensativo, mas também mais ocupado que nunca. Às vezes eu o pegava me olhando de um jeito diferente, como se estivesse analisando alguma coisa. Outras vezes, ele fazia comentários enigmáticos sobre proteger quem merece proteção e ensinar lições importantes. Gustavo passou a visitar com muito mais frequência nessa época, especialmente depois que Roberto vendeu a oficina. Eles passavam horas conversando no escritório, sempre com a porta fechada. Quando eu perguntava sobre o que conversavam, Roberto dizia que eram assuntos de negócios, que estavam discutindo estratégias de investimento. Gustavo confirmava as versões do pai com aquele sorriso que eu já conhecia bem. Foi nesse período que Roberto atualizou o testamento, 2 anos antes de sua partida. Ele me disse que havia ido ao Dr. Henrique colocar a papelada em dia, que eram apenas formalidades burocráticas importantes. Disse que era fundamental ter tudo organizado, caso algo acontecesse com ele. Quando perguntei sobre o conteúdo do testamento, ele foi vago. Disse que havia deixado tudo muito bem pensado. 1 mês antes de sua partida, Roberto começou a fazer comentários ainda mais enigmáticos. Dizia coisas como: "Você vai entender tudo no momento certo" e "Confie que eu sempre soube cuidar de você". Numa dessas conversas, ele me entregou um pequeno envelope lacrado e disse para eu guardar em lugar seguro. Quando perguntei o que era, ele sorriu e disse: "É para o seu futuro, Sônia. Para quando você precisar lembrar quem você realmente é." Guardei o envelope numa gaveta sem abrir, pensando que era alguma declaração romântica, alguma lembrança sentimental. Roberto sempre foi meio misterioso com essas coisas. Gostava de criar suspense em torno dos presentes que me dava. Uma semana antes de sua partida, Roberto me chamou para uma conversa séria. Disse que tinha certeza de que eu seria uma mulher muito mais forte do que eu mesma imaginava. Que a vida às vezes nos testa de formas que não esperamos, mas que ele confiava na minha capacidade de encontrar meu verdadeiro valor. Achei aquela conversa estranha, quase como se ele estivesse se despedindo. A partida de Roberto foi tão súbita quanto inesperada. Ele estava tomando café da manhã, lendo o jornal como sempre fazia, quando simplesmente se curvou sobre a mesa e não se levantou mais. O infarte foi fulminante. Nem deu tempo para despedidas, para últimas palavras, para esclarecimentos sobre todos aqueles mistérios. Nos primeiros dias após sua partida,
Gustavo assumiu completamente o controle da situação. Organizou o velório, cuidou dos documentos, falou com o doutor Henrique sobre os procedimentos legais. Eu estava em estado de choque, incapaz de tomar qualquer decisão. Meu filho parecia saber exatamente o que fazer, como se já tivesse tudo planejado. Durante os 6 meses que se seguiram, Gustavo foi gradualmente assumindo o controle de tudo. Disse que era melhor eu não me preocupar com questões financeiras complicadas, que ele cuidaria de toda a burocracia da herança. Pagava as contas da casa, me dava uma quantia mensal para despesas pessoais, tomava todas as decisões práticas. Eu, mais uma vez, aceitei essa proteção sem questionar. Estava vivendo o luto, tentando me adaptar à vida sem Roberto, e achei que era natural que meu filho cuidasse dessas responsabilidades. Não fazia ideia de que ele já sabia exatamente o que estava no testamento, que já havia conversado extensivamente com o pai sobre a partilha dos bens. Foi só naquele dia terrível no cartório que entendi a dimensão do que havia acontecido comigo ao longo de 45 anos. Eu havia me tornado uma figurante na minha própria vida. Havia aceitado ser protegida até me tornar completamente dependente. Havia abdicado de qualquer controle sobre meu próprio destino. Roberto me deixou um galpão porque achou que era tudo que eu conseguiria administrar. E talvez naquele momento ele estivesse certo. Eu havia passado tanto tempo sendo apenas a mulher de Roberto e a mãe de Gustavo que nem eu mesma sabia mais quem era Sônia. Mas aquelas chaves pesadas que Dr. Henrique colocou na minha mão, junto com aquele envelope misterioso que Roberto havia me dado semanas antes de sua partida, estavam prestes a me ensinar que nunca é tarde para redescobrir nossa própria identidade. A vida que eu havia construído baseada na dependência e na submissão estava chegando ao fim. E algo em mim, algo que eu pensava ter morrido há muito tempo, estava prestes a renascer. Porque Roberto, mesmo me deixando um galpão, havia plantado sementes que eu ainda não sabia que existiam. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que eu não sentia há anos. Não era mais a mulher resignada que havia saído do cartório no dia anterior. Era uma mulher que precisava de respostas, que precisava entender o que Roberto realmente havia feito comigo. Peguei um táxi até a Muca por volta das 9 da manhã. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela os bairros que se sucediam, pensando em como era estranho estar indo conhecer uma propriedade que tecnicamente era minha, mas que eu nem sabia que existia. As 2 chaves pesadas estavam na minha bolsa, junto com aquele envelope lacrado que Roberto havia me dado 1 mês antes de sua partida. A Rua dos Trilhos era uma via tranquila, com casas antigas de arquitetura simples e alguns pequenos comércios. Havia uma padaria na esquina, uma oficina mecânica 2 quadras adiante, o tipo de bairro operário que eu conhecia bem da minha infância. O número 847 estava numa placa desbotada pregada num portão de metal pintado de azul, com a tinta descascando em alguns pontos. Parei na frente do portão e senti meu coração acelerar. Ali estava minha herança. Minha grande conquista após 45 anos de casamento. Um portão velho numa rua esquecida da Muca. Peguei as chaves na bolsa e notei que uma delas era exatamente do tamanho da fechadura antiga e pesada que prendia o portão. Quando girei a chave e ouvi o clique da fechadura se abrindo, uma parte de mim esperava encontrar um depósito abandonado, cheio de ferro velho e objetos sem valor. Era isso que eu merecia, não era? Era isso que Roberto e Gustavo achavam que estava à altura da minha capacidade. Empurrei o portão e ele se abriu com um rangido longo. O que vi me fez parar na entrada, completamente imóvel. Não era um depósito abandonado. Não era um galpão cheio de quinquilharias velhas. Era um ambiente amplo, bem organizado, com o chão de cimento pintado de cinza claro e iluminação adequada vinda de janelas altas nas paredes laterais. Mas o que realmente me deixou sem ar foram os 3 automóveis estacionados lado a lado no centro do galpão. 3 carros cobertos por capas protetoras de tecido grosso, posicionados com precisão militar. Havia algo na forma como estavam dispostos, no cuidado evidente com que eram guardados, que me dizia que aqueles não eram carros comuns. Caminhei lentamente até o primeiro veículo, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo ecoar no silêncio do galpão. Peguei a borda da capa protetora e a retirei devagar, como quem descobre um presente há muito esperado.
O que revelei me fez soltar um grito involuntário de surpresa. Era um Dodge Charger RT, 1971, vermelho cereja, absolutamente impecável. A tinta brilhava como se o carro tivesse acabado de sair da concessionária. Os cromados reluziam, os pneus pareciam novos, cada detalhe estava perfeito. Era uma das máquinas mais bonitas que eu já havia visto na vida, e eu nem sabia que Roberto possuía algo assim. Com as mãos tremendo, removi a segunda capa. Um Chevrolet Opala SS 1976, branco com detalhes pretos, em estado igualmente perfeito. As rodas esportivas, a pintura impecável, o interior em couro que eu podia ver através dos vidros limpos. Era como se Roberto tivesse guardado aqueles carros numa cápsula do tempo. A terceira capa revelou algo ainda mais impressionante. Um Puma GTB alaranjado, uma raridade absoluta. Eu não entendia muito de carros, mas mesmo assim podia perceber que estava diante de algo muito especial. A cor vibrante, as linhas esportivas, a forma como a luz da manhã se refletia na carroceria polida. Fiquei ali parada, cercada por aqueles 3 automóveis magníficos, tentando processar o que estava vendo. Roberto havia passado anos saindo sozinho nos fins de semana, falando vagamente sobre ver carros e oportunidades de negócio. Agora eu entendia onde ele ia, o que fazia com tanto mistério. Mas havia mais. No fundo do galpão, avistei uma mesa de madeira sólida, com algumas cadeiras ao redor. Sobre a mesa, organizadas em fileiras perfeitas, havia várias pastas de documentos. Aproximei-me devagar, ainda em estado de choque, e comecei a examinar o que havia ali. A primeira pasta que abri continha documentos de propriedade dos 3 carros. Todos estavam em nome de Roberto, todos com a documentação em dia, todos com histórico completo de manutenção e conservação. Havia também relatórios de avaliação feitos por especialistas em carros clássicos. Os números que vi me fizeram sentar numa das cadeiras para não cair. O Dodge Charger estava avaliado em R$1.200.000, o Opala SS em R$800.000, o Puma GTB, por ser uma raridade, em R$1.500.000. Só aqueles 3 carros valiam mais de R$3.500.000, muito mais que a cobertura em Camboriú que Gustavo havia herdado. Mas as surpresas não pararam por aí. A segunda pasta continha escrituras de imóveis que eu jamais soube que existiam. Uma casa em Paraty, em meu nome, completamente quitada. 2 apartamentos no centro de São Paulo, também em meu nome, ambos alugados com contratos vigentes. Uma chácara em Atibaia, igualmente quitada e registrada como minha propriedade. A terceira pasta me deixou ainda mais atordoada. Eram extratos bancários de contas que Roberto havia aberto em meu nome ao longo dos anos. Aplicações em fundos conservadores, investimentos em títulos do governo, uma poupança robusta que rendia mensalmente uma quantia superior à minha aposentadoria. Eu não era uma viúva pobre. Eu era uma mulher financeiramente independente. Na quarta pasta, encontrei contratos de seguro dos carros, laudos técnicos detalhados, histórico de participação em exposições e eventos de carros clássicos. Roberto não tinha aqueles automóveis apenas como investimento. Ele os amava, cuidava deles como se fossem filhos. Havia fotos dele ao lado de cada carro, em diferentes épocas, sempre com aquele sorriso orgulhoso que eu conhecia bem. E então encontrei a carta. Estava numa pasta separada, dentro de um envelope com o meu nome escrito à mão pela caligrafia familiar de Roberto. Meus dedos tremeram quando abri o envelope e desdoblei as 3 páginas de papel timbrado, escritas com a letra cuidadosa que eu conhecia há décadas. Minha querida Sônia, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque finalmente descobriu que o verdadeiro tesouro não estava na cobertura de Camboriú, mas aqui, neste lugar que eu preparei especialmente para você. Continuei lendo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto explicava que havia orquestrado toda aquela situação propositalmente. Queria ver como Gustavo reagiria ao receber uma herança substancial, se correria atrás de mim oferecendo ajuda ou se ficaria satisfeito achando que seu pai havia sido injusto comigo. Deixei nosso filho com aquela cobertura e os investimentos arriscados de propósito, continuava a carta. Queria testar o caráter dele, ver se a prosperidade o tornaria mais humano ou mais ganancioso.
Infelizmente, pelo fato de você estar lendo esta carta, imagino que ele escolheu o segundo caminho. Roberto contava como havia passado os últimos 10 anos montando secretamente aquele patrimônio para mim. Cada saída misteriosa nos fins de semana era uma viagem para cuidar dos imóveis, para ver os carros, para organizar os investimentos. Ele havia criado uma vida paralela, dedicada inteiramente ao meu futuro. Estes carros valem mais que a cobertura que deixei para Gustavo, escrevia ele. Estes imóveis são seu futuro. Estas aplicações são sua independência. Não fiz isso por vingança, mas por amor. Amor suficiente para proteger você do controle dele, para garantir que você pudesse escolher como quer viver o resto de seus dias. A carta explicava também por que ele nunca havia me contado sobre tudo isso. Sabia que eu tentaria dividir tudo com Gustavo, que minha natureza generosa me impediria de guardar aquela riqueza só para mim. Queria que eu descobrisse meu patrimônio apenas depois de ver como nosso filho me trataria na ausência dele. Perdoe-me por não ter dividido essas decisões com você durante nossa vida juntos, continuava Roberto. Eu sabia que você era muito melhor pessoa que eu, que sempre colocaria as necessidades dos outros antes das suas. Mas chegou a hora de você viver para si mesma. Chegou a hora de descobrir quem é Sônia quando ninguém mais pode defini-la. A carta terminava com instruções práticas. Roberto mencionava os nomes da advogada Patrícia Santos, especialista em direito sucessório, e do consultor automotivo Márcio Ferreira, que me ajudariam com os aspectos legais e técnicos da herança. Ambos já sabiam da situação e estavam esperando o meu contato. Use o envelope que te entreguei semanas atrás, terminava a carta. Lá estão os cartões de contato deles e algumas instruções adicionais. Este galpão é seu recomeço, Sônia. Esta coleção é sua liberdade. Esta vida nova é minha última declaração de amor. Peguei o envelope lacrado que Roberto havia me dado um mês antes de sua partida e que eu trouxera na bolsa sem nem pensar. Dentro, encontrei exatamente o que ele havia prometido. Cartões profissionais de Patrícia e Márcio, junto com um cartão de banco que eu não conhecia e uma pequena chave dourada. Havia também uma última carta, mais curta. A chave dourada abre o armário na parede dos fundos. Lá, você encontrará documentos pessoais e algumas lembranças que guardei para você. A conta bancária deste cartão tem fundos suficientes para qualquer emergência imediata. Agora vá viver a vida que você merece. Caminhei até a parede dos fundos do galpão e encontrei um armário de aço que eu não havia notado antes. A chave dourada se encaixou perfeitamente na fechadura. Dentro, havia mais documentos, mas também objetos pessoais. Fotos nossas dos primeiros anos de casamento, quando eu ainda sorria com frequência. Cartas de amor que eu havia escrito para ele durante o noivado. Algumas joias que foram da minha mãe e que eu pensava ter perdido. Sentei no chão frio daquele galpão, cercada por carros que valiam milhões, segurando documentos que provavam que eu possuía uma fortuna. E, finalmente, entendi a dimensão do que Roberto havia feito. Não foi crueldade deixar-me um galpão enquanto dava uma cobertura para Gustavo. Foi a maior prova de amor e confiança que ele poderia me dar. Ele sabia que eu era forte o suficiente para descobrir a verdade, inteligente o suficiente para entender o plano dele e corajosa o suficiente para tomar as rédeas da minha própria vida. Roberto não me subestimou. Ele apostou em mim quando eu mesma não acreditava mais na minha capacidade. Naquele momento, sentada no chão e olhando para os 3 automóveis que reluziam sob a luz da manhã, senti algo que não sentia há décadas: poder. O poder de escolher meu próprio destino, de decidir como queria viver, de ser mais que apenas a mãe de alguém ou a viúva de alguém. Peguei meu celular e liguei para o primeiro número no cartão da advogada Patrícia Santos. Quando ela atendeu, disse simplesmente: "Alô, meu nome é Sônia Silva. Meu marido Roberto deixou instruções para que eu entrasse em contato com a senhora. Acho que chegou a hora de começar minha vida nova." 3 horas depois, Patrícia chegou ao galpão. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, elegante, de cabelos castanhos presos num coque impecável. Quando viu os carros e todos os documentos espalhados sobre a mesa, sorriu de um jeito que me disse que ela já sabia exatamente do que se tratava. "Dona Sônia", disse ela,
Seu marido me procurou há 2 anos, dizendo que queria criar o maior teste de caráter da história. Pelo fato da senhora estar aqui hoje, imagino que o filho não passou no teste. Contei para Patrícia tudo o que havia acontecido no cartório, a humilhação, os comentários cruéis de Gustavo, a sensação de ter sido completamente descartada pela própria família. Ela escutou tudo com atenção profissional, mas percebi que suas expressões demonstravam uma indignação genuína. Seu marido previu exatamente isso, disse ela. Roberto me disse que achava que Gustavo se mostraria interesseiro e desrespeitoso assim que herdasse algo significativo. Infelizmente, parece que ele estava certo. Patrícia confirmou que todos os documentos eram legítimos e que minha situação financeira era muito mais sólida do que eu imaginava. Explicou os próximos passos: regularização de algumas transferências, organização da documentação dos carros, orientação sobre como gerenciar os imóveis alugados. Márcio Ferreira chegou 1 hora depois. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, com aquele entusiasmo contagiante de quem ama realmente o que faz. Quando viu os 3 carros, seus olhos brilharam como os de uma criança em loja de brinquedos. Dona Sônia, disse ele caminhando ao redor do Charger, a senhora tem aqui uma das coleções mais valiosas de carros clássicos brasileiros que eu já vi. Seu Roberto tinha um gosto impecável e um conhecimento profundo do mercado. Márcio explicou que Roberto havia sido muito estratégico na escolha dos modelos. Todos eram carros que se valorizavam constantemente, todos em estado de conservação museu, todos com documentação impecável. Era um investimento que só crescia em valor com o passar do tempo. Se a senhora quiser, posso providenciar a participação destes carros em exposições e eventos, ofereceu Márcio. Roberto sempre participava, ganhava vários prêmios. É uma forma de manter os carros ativos e ainda aumentar seu valor histórico. Quando Patrícia e Márcio foram embora, fiquei sozinha no galpão novamente. Dessa vez, porém, não era mais a mulher perdida que havia chegado pela manhã. Era uma mulher que havia descoberto que possuía recursos, que tinha escolhas, que podia decidir seu próprio futuro. Caminhei até o Dodge Charger e passei a mão pelo capô reluzente. Roberto havia me deixado muito mais que carros e imóveis. Havia me deixado uma lição sobre meu próprio valor, sobre a força que eu tinha guardada e sobre o poder transformador da independência. Naquela tarde, sentada numa das cadeiras ao redor da mesa, comecei a fazer planos. Não planos para agradar outras pessoas ou para ser útil para alguém. Planos para mim. Para a vida que eu queria viver, para os lugares que queria conhecer, para a mulher que eu queria me tornar. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas altas e iluminava os carros que agora eram meus, entendi que Roberto havia orquestrado muito mais que um teste de caráter para Gustavo. Havia orquestrado minha libertação. E pela primeira vez em décadas, me senti verdadeiramente livre para ser eu mesma. 1 semana depois da descoberta na garagem, minha vida havia se transformado completamente. Patrícia Santos havia confirmado que meu patrimônio ultrapassava 4 milhões de reais. Os carros clássicos, os imóveis, as aplicações financeiras. Márcio Ferreira havia organizado toda a documentação automotiva e providenciado seguros adequados para a coleção. Eu não era mais uma viúva dependente. Era uma mulher financeiramente independente, com poder de escolha sobre meu próprio destino. A primeira decisão que tomei foi sair de São Paulo. Não conseguia mais ficar naquele apartamento onde havia vivido uma vida que agora percebia ter sido uma ilusão. Cada cômodo me lembrava de momentos em que fui ignorada. Cada móvel carregava a memória de decisões das quais fui excluída. Precisava de um recomeço total. A casa em Paraty, que Roberto havia comprado secretamente, se tornou meu destino natural. Patrícia me acompanhou numa visita à propriedade numa quinta-feira ensolarada. O trajeto pela estrada que corta a Serra do Mar foi uma experiência quase espiritual. A cada quilômetro que me afastava de São Paulo, sentia um peso saindo dos meus ombros. A casa ficava numa região tranquila, a 15 minutos do centro histórico de Paraty. Era uma construção térrea, de arquitetura colonial adaptada para o conforto moderno. 3 quartos, uma sala ampla com lareira, cozinha espaçosa com vista para um jardim bem cuidado.
Mas o que mais me encantou foi a varanda que dava para uma paisagem deslumbrante. Morros cobertos de mata atlântica e, ao fundo, o mar. Roberto havia mobiliado a casa com um gosto apurado. Móveis de madeira maciça, decoração em tons terrosos, que se harmonizavam perfeitamente com o ambiente natural. Havia até livros nas estantes, escolhidos criteriosamente. Romances que eu sempre quis ler, biografias de mulheres inspiradoras, guias sobre a região de Paraty. Na mesa da sala, encontrei outro envelope com meu nome. Dentro, uma carta mais curta de Roberto. Espero que esta casa se torne seu lar verdadeiro, onde você possa descobrir quem é Sônia quando ninguém mais precisa de você. Aqui, você pode ser simplesmente feliz. Voltei a São Paulo apenas para organizar a mudança. Separei o que queria levar, principalmente objetos pessoais e algumas lembranças que realmente me importavam. O resto ficaria no apartamento até Gustavo decidir o que fazer com tudo. Não era minha responsabilidade mais. A mudança aconteceu numa segunda-feira chuvosa de agosto. Enquanto os carregadores levavam minhas coisas, fiquei na janela da sala, olhando a cidade cinzenta e sentindo que estava fechando um capítulo definitivamente. 45 anos daquela vida estavam ficando para trás. Gustavo apareceu quando eu estava saindo. Chegou no momento exato em que eu colocava a última mala no carro que me levaria para Paraty. O timing não foi coincidência. Ele provavelmente estava me vigiando, esperando o momento de aparecer. "Mãe, que história é essa de mudança?" perguntou ele, com aquele tom entre autoritário e condescendente que eu conhecia bem. "Você não pode tomar decisões desse tipo sozinha. Vamos conversar, resolver isso direito." Olhei para meu filho e vi um homem que eu não reconhecia mais. Ou talvez eu só estivesse enxergando pela primeira vez quem ele realmente era. Durante 43 anos, eu havia criado desculpas para suas atitudes, justificado seu egoísmo. Aceito sua falta de respeito. Não mais. "Gustavo", disse eu, com uma calma que me surpreendeu. "Não há nada para resolver. Estou indo morar na minha casa em Paraty, uma das várias propriedades que descobri possuir." Vi a confusão passar pelo rosto dele. "Que propriedades? Mãe, você está falando de quê? O único imóvel que sobrou foi aquela garagem velha que o papai te deixou." Sorri. Um sorriso que deve ter parecido muito diferente dos sorrisos submissos que ele estava acostumado a receber de mim. "Gustavo, aquela garagem velha vale mais que sua cobertura em Camboriú, e é apenas uma pequena parte do patrimônio que seu pai construiu para mim." A expressão dele mudou rapidamente de confusão para descrença, depois para uma raiva mal disfarçada. "Isso é impossível. Eu conhecia todas as propriedades do papai. Participei de todas as discussões sobre investimentos. Ele me contava tudo." "Aparentemente não contava", respondi entrando no carro. "Mas isso não é mais problema meu. Cuide bem da sua herança, Gustavo. Espero que ela te traga a felicidade que você esperava." Quando o carro arrancou, vi pelo retrovisor meu filho parado na calçada, com uma expressão de incredulidade total. Era a primeira vez na vida que eu o deixava sem respostas, sem explicações, sem a minha costumeira disposição de resolver seus problemas. A viagem para Paraty durou 4 horas, mas pareceu uma jornada para outro mundo. A cada cidade que passávamos, eu me sentia mais leve, mais livre. Quando finalmente chegamos à minha nova casa e vi aquela varanda com vista para as montanhas, soube que havia tomado a decisão certa. Os primeiros dias em Paraty foram de pura descoberta. Descoberta da cidade, com suas ruas de pedra e casas coloniais coloridas. Descoberta da minha nova rotina, que pela primeira vez em décadas era completamente minha. Descoberta de quem eu era quando ninguém esperava nada de mim. Acordava quando queria, tomava café na varanda ouvindo os pássaros, caminhava pelas ruas históricas no final da tarde, comprava ingredientes no mercado local e cozinhava o que tinha vontade de comer, não o que outros esperavam que eu preparasse. Era uma liberdade que eu havia esquecido que existia. 2 semanas depois da mudança, Gustavo me ligou. Estava em pânico. Aparentemente, os investimentos que Roberto havia deixado para ele não estavam indo bem. Aplicações de alto risco que pareciam promissoras no papel estavam dando prejuízo significativo. A cobertura em Camboriú, que ele achava que seria sua fonte de renda, estava se revelando um problema caro. "Mãe, preciso da sua ajuda",
disse ele ao telefone, numa voz que misturava desespero com ressentimento. As coisas não estão indo como eu esperava. Talvez possamos conversar sobre dividir melhor a herança do papai. Gustavo, respondi calmamente. A herança já foi dividida exatamente como seu pai quis. Ele te deixou investimentos e você escolheu como administrá-los. Agora precisa lidar com as consequências das suas decisões. Mas você tem propriedades que eu nem sabia que existiam, protestou ele. Isso não é justo. O papai deveria ter dividido tudo igualmente. Seu pai dividiu com base no que achou que cada um de nós merecia, disse eu. Você recebeu o que ele achou adequado para o seu caráter. Eu recebi o que ele preparou para o meu. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz estava carregada de uma raiva que ele não conseguia mais disfarçar. A senhora mudou, mãe. Não é mais a pessoa que eu conhecia. Você está certo, respondi. Não sou mais a mulher que aceitava ser tratada como uma empregada na própria família. Não sou mais a mãe que resolvia todos os problemas do filho adulto. Mudei mesmo, e é a melhor coisa que já me aconteceu. Desliguei o telefone e fiquei na varanda olhando o pôr do sol tingir as montanhas de dourado. Pela primeira vez em décadas, uma conversa com Gustavo havia terminado com ele sem respostas, e eu com a sensação de ter defendido minha dignidade. Nos meses seguintes, Gustavo me procurou várias vezes, sempre com histórias sobre dificuldades financeiras, sempre tentando me convencer a ajudar a família, sempre tentando me fazer sentir culpada por ter uma situação financeira melhor que a dele. Eu escutava educadamente e sempre dizia não. Não era crueldade, era consequência. Roberto havia criado um teste de caráter e Gustavo havia falhado miseravelmente. As atitudes dele no cartório, os comentários cruéis sobre minhas quinquilharias de velha, a satisfação evidente com minha humilhação, tudo isso havia revelado quem ele realmente era. Enquanto isso, minha vida em Paraty floresceu de formas que eu não imaginava possíveis. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca local, onde conheci outras mulheres inteligentes e interessantes. Me inscrevi num curso de aquarela, descobrindo um talento artístico que eu não sabia que possuía. Márcio Ferreira me visitava mensalmente para cuidar dos carros clássicos. Decidimos participar de algumas exposições em cidades próximas. Ver o Dodge Charger ganhando prêmios, ouvir especialistas elogiarem a coleção que Roberto havia montado, me dava um orgulho que eu nunca havia sentido antes. Dona Sônia, disse Márcio numa dessas visitas, a senhora tem uma coleção que qualquer museu invejaria. Seu Roberto realmente sabia o que estava fazendo. Era verdade. Cada decisão que Roberto havia tomado se revelava estratégica. Os imóveis que ele comprara estavam se valorizando. Os carros aumentavam de valor constantemente. As aplicações financeiras rendiam uma quantia mensal que me dava total tranquilidade. 6 meses depois da minha mudança para Paraty, Gustavo apareceu na minha porta. Não havia ligado antes, não havia pedido permissão. Simplesmente chegou numa manhã de sábado, dirigindo um carro modesto, muito diferente da BMW que costumava ter. Estava visivelmente abatido, magro, com olheiras, uma aparência de quem não estava dormindo bem. Quando abri a porta e o vi ali, senti uma pontada de dor no coração. Era meu filho, afinal. Mas não era mais a dor desesperada de uma mãe que aceitava qualquer coisa para manter o filho por perto. "Posso entrar, mãe?" perguntou ele, numa voz bem diferente da arrogância que demonstrara meses antes. Deixei que ele entrasse e se sentasse na sala. Servi café como sempre fazia, mas dessa vez sem a ansiedade de agradar que costumava me acompanhar. Gustavo olhou ao redor da casa com curiosidade, talvez tentando avaliar o valor da propriedade. "Mãe, eu preciso conversar com a senhora", começou ele. "As coisas não estão indo bem para mim. Perdi quase tudo que o papai me deixou. Os investimentos deram errado, a cobertura está tomada por problemas legais, não consegui pagar as prestações." Escutei em silêncio, sem demonstrar emoção. Era a mesma história que ele havia me contado ao telefone várias vezes, mas agora com detalhes mais dramáticos. Gustavo havia perdido não apenas o dinheiro, mas também o emprego, por causa de problemas de concentração e desempenho. "Eu sei que fui injusto com a senhora", continuou ele. "Sei que falei coisas que não deveria ter falado, mas somos família, mãe.
Não pode me deixar na situação que estou. Olhei para meu filho e vi um homem de 43 anos tentando manipular a mãe para resolver problemas que ele mesmo havia criado. Era o mesmo padrão de sempre, só que agora eu tinha clareza suficiente para reconhecê-lo. Gustavo, disse eu calmamente, você tem razão sobre ter sido injusto comigo. Mas não foi apenas injusto, foi cruel, desrespeitoso e humilhante. No dia mais difícil da minha vida, quando eu mais precisava de apoio, você riu da minha dor. Eu sei, mãe, eu sei. Estava errado, estava nervoso com toda a situação da herança. Mas podemos passar por cima disso, não podemos? Não podemos, respondi. Pelo menos não do jeito que você está propondo. Você não está aqui porque reconhece que me tratou mal. Está aqui porque precisa de dinheiro. Gustavo tentou protestar, mas eu continuei. Se você realmente quer reconstruir nossa relação, vai ter que ser em bases completamente diferentes. Vai ter que aceitar que não sou mais a mãe que resolve seus problemas. Que não sou mais a mulher que aceita desrespeito em troca de migalhas de afeto. O que a senhora quer de mim? Perguntou ele, agora visivelmente irritado por eu não estar cedendo facilmente. Quero que você procure ajuda profissional para lidar com seus problemas financeiros e pessoais. Quero que você aprenda a se responsabilizar pelas suas escolhas. E quero que você entenda que qualquer relacionamento que tenhamos daqui para frente será baseado em respeito mútuo, não em dependência. Gustavo ficou em silêncio por alguns minutos. Podia ver que estava processando a realidade de que eu não era mais a mãe manipulável que ele conhecia. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente. E se eu fizer isso? Se eu procurar ajuda, se eu mudar de atitude, a senhora vai me ajudar? Se você realmente mudar, se realmente se tornar uma pessoa que trata os outros com dignidade, aí conversaremos sobre como posso apoiá-lo. Mas o apoio não será financeiro e responsável. Será ajuda para você se tornar independente, não para mantê-lo dependente. Quando Gustavo saiu da minha casa naquela tarde, os dois sabíamos que nossa relação havia mudado para sempre. Ele não era mais o filho que controlava a mãe através de chantagem emocional. Eu não era mais a mãe que aceitava qualquer coisa para não perder o filho. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa em Paraty, olhando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas, senti uma paz que não experimentava há décadas. Havia finalmente encontrado coragem para exigir respeito, para estabelecer limites, para viver minha própria vida. Roberto havia me deixado muito mais que carros e imóveis. Havia me deixado a oportunidade de descobrir minha própria força. E essa descoberta estava apenas começando. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível no cartório. 2 anos que mudaram não apenas minha vida, mas minha compreensão sobre quem eu realmente sou e o que realmente importa na vida. Hoje, aos 70 anos, posso dizer que descobri algo que muitas pessoas nunca encontram: a liberdade de ser verdadeiramente eu mesma. Gustavo cumpriu sua palavra. Não foi fácil para ele, mas procurou ajuda profissional. Começou fazendo terapia com uma psicóloga especializada em relacionamentos familiares e questões de dependência emocional. Paralelamente, se inscreveu num programa de educação financeira para aprender a gerenciar dinheiro de forma responsável. Os primeiros meses foram difíceis para ambos. Gustavo ligava regularmente, mas agora as conversas eram diferentes. Em vez de pedir dinheiro ou tentar me manipular, ele contava sobre suas sessões de terapia, sobre as descobertas que estava fazendo sobre si mesmo. Falava de como havia percebido que sempre esperou que eu resolvesse seus problemas, que nunca havia realmente amadurecido emocionalmente. Numa dessas ligações, ele me disse algo que me marcou profundamente. Mãe, eu estava conversando com a psicóloga sobre aquele dia no cartório, e ela me perguntou como eu me sentiria se alguém risse da minha dor no momento mais difícil da minha vida. Foi aí que entendi a dimensão do que fiz com a senhora. Não foi uma transformação instantânea. Houve recaídas, momentos em que Gustavo voltava aos velhos padrões de comportamento. Mas a diferença é que agora ele reconhecia esses momentos e se corrigia. Estava aprendendo, lentamente, a ser uma pessoa melhor. 6 meses depois da nossa conversa em Paraty, Gustavo conseguiu um emprego como arquiteto numa empresa de projetos sociais. Não pagava tanto quanto seus trabalhos anteriores, mas tinha um propósito que ele nunca havia experimentado antes.
Começou a projetar habitações populares e centros comunitários, trabalhos que o conectaram com uma realidade social que ele desconhecia. Pela primeira vez na vida, sinto que meu trabalho tem significado, me disse numa das suas visitas a Paraty. Não é só sobre ganhar dinheiro ou impressionar clientes. É sobre ajudar pessoas que realmente precisam. Foi nessa época que decidi ajudá-lo, mas de uma forma completamente diferente do que ele esperava. Em vez de simplesmente dar dinheiro, propus uma parceria. Gustavo venderia a cobertura problemática em Camboriú, que mesmo com os problemas ainda tinha algum valor, e usaria esse dinheiro para quitar suas dívidas e se estabilizar. Em contrapartida, eu investiria numa empresa social que ele criaria, focada em projetos arquitetônicos para comunidades carentes. Não seria um presente. Seria um investimento com regras claras, metas definidas e prestação de contas mensal. Gustavo teria que provar que merecia a confiança através de resultados concretos. A proposta o deixou surpreso. "A senhora confiaria em mim depois de tudo que aconteceu?" perguntou ele. "Confio na pessoa que você está se tornando", respondi. "Não confio na pessoa que você era. A diferença é que agora você sabe a diferença também." O negócio deu certo. A empresa de Gustavo cresceu gradualmente, sempre focada em projetos com impacto social. Ele aprendeu a gerenciar dinheiro, a trabalhar em equipe, a valorizar relacionamentos baseados em respeito mútuo. Mais importante, aprendeu a valorizar o trabalho como realização pessoal, não apenas como fonte de dinheiro. Nossa relação se reconstruiu em bases completamente novas. Gustavo me visita regularmente em Paraty, mas agora são visitas de um filho que genuinamente se importa com o bem-estar da mãe, não de alguém que precisa de algo de mim. Conversamos sobre livros que estou lendo, sobre os projetos dele, sobre a vida em geral. É o relacionamento que sempre sonhei ter com meu filho. Quanto aos carros clássicos, tomei decisões que Roberto aprovaria. Mantive o Dodge Charger RT como meu símbolo pessoal de liberdade. Aprendi a dirigir aquela máquina magnífica e, aos 70 anos, me tornei uma senhora que desfila pelas estradas de Paraty num muscle car vermelho cereja. As pessoas param para olhar e eu me sinto poderosa de uma forma que nunca experimentei antes. O Chevrolet Opala SS foi vendido para um colecionador de São Paulo que o expõe em museu, garantindo que continue sendo admirado e preservado. O dinheiro da venda foi usado para criar um fundo de educação financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade, um projeto que desenvolvi junto com Patrícia Santos. O Puma GTB teve um destino especial. Doei-o para uma fundação que trabalha com preservação automotiva, mas com uma condição: seria usado em programas educacionais para jovens em situação de risco, ensinando mecânica e história automobilística. Roberto sempre disse que carros deveriam ensinar, não apenas impressionar. Márcio Ferreira se tornou mais que um consultor. Virou um amigo querido. Ele me ajudou a organizar exposições beneficentes com a coleção, onde arrecadamos fundos para diversas causas sociais. "Dona Sônia", ele sempre diz, "a senhora transformou uma coleção de carros numa força para o bem." Minha vida em Paraty floresceu além das minhas expectativas mais otimistas. A casa que Roberto escolheu para mim se tornou um verdadeiro lar. Tenho um jardim que cuido pessoalmente, onde cultivo temperos e flores. Aprendi a fazer aquarela e minhas pinturas das paisagens locais decoram as paredes da casa. Faço parte de um grupo de leitura que se reúne semanalmente na Biblioteca de Paraty. Somos 8 mulheres de diferentes idades e backgrounds, unidas pela paixão por livros e por conversas inteligentes. Através desse grupo, descobri autoras que mudaram minha visão de mundo e fiz amizades verdadeiras baseadas em afinidades intelectuais. Também me envolvi com trabalho voluntário na Santa Casa de Paraty. Visito pacientes idosos que não têm família, levo livros, converso, faço companhia. É gratificante usar minha experiência de vida para confortar pessoas que passam por momentos difíceis. Muitas vezes, conto minha própria história de transformação como forma de inspirar quem perdeu a esperança. Os imóveis que Roberto me deixou se tornaram fontes de renda estável, mas também instrumentos de impacto social. Um dos apartamentos em São Paulo eu mantive alugado para renda.
O outro transformei em moradia subsidiada para mulheres vítimas de violência doméstica que precisam recomeçar a vida. É minha forma de retribuir a oportunidade de recomeço que Roberto me deu. A chácara em Atibaia virou um centro de retiros para mulheres da terceira idade que querem redescobrir seus talentos e paixões. Organizamos workshops de arte, literatura, jardinagem, culinária. É emocionante ver mulheres que se achavam acabadas, descobrindo novas facetas de si mesmas. Patrícia Santos se tornou não apenas minha advogada, mas uma grande amiga e parceira em vários projetos sociais. Ela me ajudou a estruturar juridicamente todas as iniciativas beneficentes, sempre garantindo que tudo fosse feito de forma transparente e eficiente. Dona Sônia, ela me disse recentemente, a senhora é prova viva de que nunca é tarde para descobrir nosso verdadeiro potencial. Seu Roberto sabia exatamente o que estava fazendo quando criou aquele testamento. É verdade. Roberto não me deixou apenas carros e imóveis. Deixou um plano meticulosamente elaborado para minha libertação. Cada elemento da herança foi pensado para me dar não apenas segurança financeira, mas também poder de escolha sobre meu próprio destino. A carta que encontrei no galpão da Muca continua sendo minha leitura favorita quando preciso lembrar de onde vim e para onde estou indo. Roberto escreveu: "Esta vida nova é minha última declaração de amor." E realmente foi. Foi a declaração de amor mais profunda que já recebi, o amor que reconhece nosso valor e nos encoraja a ser nossa melhor versão. Recentemente, uma jovem jornalista de uma revista de Paraty me procurou para fazer uma matéria sobre mulheres inspiradoras da terceira idade. Durante a entrevista, ela me perguntou qual conselho eu daria para mulheres que se sentem invisíveis em suas próprias famílias. Lembrem-se de que vocês têm valor independente da utilidade que outros veem em vocês, respondi. Lembrem-se de que é possível recomeçar em qualquer idade, desde que tenham coragem de exigir respeito. E, principalmente, nunca aceitem migalhas de afeto quando merecem um banquete de amor verdadeiro. Quando a matéria foi publicada, recebi dezenas de cartas de mulheres contando histórias similares à minha. Mulheres que se sentiam invisíveis, desvalorizadas, tratadas como móveis velhos pelas próprias famílias. Várias delas começaram a tomar atitudes para mudar suas situações, inspiradas pela minha história. Isso me fez perceber que minha experiência pode ser útil para outras pessoas. Comecei a dar palestras em grupos de terceira idade, em centros comunitários, em associações de mulheres, sempre com a mesma mensagem: nunca é tarde para descobrir nossa própria força. Gustavo frequentemente assiste minhas palestras. Numa delas, ele se levantou durante a sessão de perguntas e disse: "Gostaria de pedir desculpas publicamente à minha mãe por ter demorado tanto para reconhecer a mulher extraordinária que ela sempre foi." Foi um momento emocionante, mas o que mais me tocou foi a conversa que tivemos depois. Gustavo me disse que minha transformação havia inspirado mudanças na vida dele também. Que ele havia aprendido a valorizar relacionamentos baseados em respeito mútuo, que havia descoberto satisfação no trabalho com propósito social. "Mãe", ele me disse, "o papai não deixou apenas uma herança para a senhora. Deixou uma lição para mim também. Uma lição sobre o verdadeiro valor das pessoas." Hoje, quando acordo na minha casa em Paraty e vou tomar café na varanda olhando as montanhas, sinto uma gratidão profunda por cada decisão que me trouxe até aqui. Gratidão por Roberto ter acreditado na minha força quando eu mesma não acreditava. Gratidão por ter encontrado coragem para exigir respeito. Gratidão por ter descoberto que aos 70 anos ainda posso me surpreender com minha própria capacidade de crescimento. O Dodge Charger continua na garagem da casa, impecável como Roberto o deixou. Às vezes, quando preciso lembrar de quem me tornei, dou uma volta pelas estradas costeiras. O barulho do motor V8, o vento no cabelo, a sensação de potência, tudo isso me lembra que sou uma mulher que escolheu sua própria liberdade. Roberto me deixou muito mais que uma herança material. Deixou uma lição sobre autonomia, sobre valor próprio, sobre a força transformadora de acreditar em nós mesmos. Deixou o exemplo de que o amor verdadeiro, às vezes, significa empurrar as pessoas que amamos para descobrirem sua própria grandeza.
Aos 70 anos, posso dizer que finalmente entendi qual foi a verdadeira herança que recebi. Não foram os carros, não foram os imóveis, não foi o dinheiro. Foi a descoberta de que Sônia Aparecida Silva é uma mulher forte, inteligente, capaz de grandes realizações quando tem a liberdade de ser ela mesma. E essa descoberta, essa é uma herança que ninguém nunca mais poderá tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.